facetas de resina, elas são feitas com resina composta, que é o material que a gente usa para fazer restauração. A diferença é que ela recobre todo o dente, diferente de uma restauração que é uma porção ali menor do dente. É como se fosse uma capinha que revestisse o dente. Então, assim, tudo requer cuidado do paciente. Então, as facetas podem quebrar? Sim, por isso que elas precisam de manutenção. Elas precisam de polimento, elas precisam de manutenção, elas precisam do cuidado do paciente. É um material mais frágil que o nosso dente. Então, precisa de consciência. Existem as facetas de resina e existem as facetas de porcelana, né? A principal diferença está entre os materiais que são utilizados e também o desgaste que é feito. A porcelana, ela exige um desgaste maior porque a porcelana ela é feita fora da boca, então ela precisa ser cimentada. Então a gente precisa de um espaço maior para que a gente consiga cimentar essas facetas em boca. As facetas de resina, né, a gente consegue um desgaste menor porque elas podem ser feitas diretamente na boca da pessoa, tá? Então é muito bem indicado hoje em dia com os tipos de resina que nós temos, a qualidade das resinas que nós temos, com um bom polimento a gente consegue uma proximidade muito boa do dente natural. Uma dúvida muito comum é o quanto tempo dura, né, as facetas de resina. Isso vai depender de cada paciente e, assim, querendo ou não, com as facetas de resina, assim como uma restauração, não é o nosso dente natural. A gente costuma dizer que se o nosso dente natural ele pode quebrar dependendo do alimento que come, as resinas também podem quebrar. As facetas em resina também podem quebrar. Então isso vai depender muito da alimentação do paciente. Se ele fizer todos os dentes anteriores de resina e aí quiser comer um torresmo ou abrir uma garrafa de cerveja com a boca, a gente não pode garantir que as resinas vão durar. Normalmente ela tem, né, uma durabilidade longa se você fizer o acompanhamento, o polimento, também a limpeza para manter, para não dar algum outro problema, porque, assim, querendo ou não, embaixo dessa resina é o seu dente natural. Então a gente pode ter ali uma infiltração, uma cárie, por conta também da higienização e do que o paciente costuma comer, tá? Então isso daí vai depender de cada caso, quanto dura ou o quanto dura mesmo. Eu não quero usar aparelho, mas tem um espacinho entre um dente e outro. Eu preciso usar aparelho? Não tem outra solução? Existe outra solução que são as facetas de resina. Por isso é muito importante a avaliação. Qual é o tamanho desse espaço? Porque pra gente fechar esse espaço com uma faceta de resina, a gente precisa ver a proporção que esse dente vai ficar. Então, o tamanho final que esse dente vai ficar. Porque a gente vai precisar aumentar esses dentes para conseguir compensar esse espaço. Vai ficar harmônico pro paciente? O paciente vai gostar? Tá de acordo com as expectativas dele? Então a gente pode fazer uma faceta de resina. O indicado é que o clareamento seja feito antes, porque o gel do clareamento, ele age somente em dente. Então, ele não vai agir na resina. Por exemplo, se o paciente fez uma restauração num dente da frente ou uma faceta, se ele fizer o clareamento depois disso, o que vai clarear é dente. Então, a restauração ela vai ficar muito evidente, porque vai mudar de cor. Então, os dentes vão estar brancos, a resina vai estar mais amarelada. Isso é natural. Então, por isso que a gente sempre indica o clareamento antes. Então, o paciente faz o clareamento antes, a gente vê que cor que esse dente vai chegar. E aí, depois de um tempo, geralmente uns 10 dias, a gente faz as facetas.